Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Hoje é sexta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capitão Palumbo, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala mais uma vez. Boa tarde para você, Mauro, a todos os ouvintes da Rádio Trianon, do Gente que Fala, Corpo de Bombeiros, aí está honrado de poder participar desse bate-papo super importante. Nós que temos a honra em recebê-lo, capitão Palumbo, muito obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. E o assunto, não é, capitão Palumbo, é claro que é o coronavírus, acompanhando toda a situação. O que mudou na rotina do Corpo de Bombeiros com o coronavírus, capitão Palumbo? Olha, Mauro, nós temos aí uma série de mudanças de protocolos, todas as regras para até adaptação aí das nossas viaturas, dos procedimentos, do atendimento do telefone 93, uma sala de crise para que a gente acompanhe toda a evolução desses atendimentos no Estado, a sequência lógica para que a gente tenha a atuação juntamente com os órgãos sanitários, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atuando diretamente com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde de todos os municípios aí do Estado também. A gente sabe que é uma pandemia de ordem mundial, que ela altera a rotina, que ela parou o mundo, que ela tem ali por consequência esse isolamento que a gente tem que ter, esse isolamento social para que a gente diminua a disseminação do vírus, que é o que prega a Organização Mundial de Saúde, os ministérios, o Ministério da Saúde, a própria Secretaria da Saúde. Isso faz com que os bombeiros atuem de uma maneira muito técnica, seguindo protocolos internacionais, seguindo regras bruscas, né, difíceis até de ser cumpridas, mas a nossa missão é de proteção das pessoas. Então, a gente vai fazer isso de uma maneira estruturada. Tivemos um atendimento hoje, por exemplo, que uma vítima não está escrito lá que ela tem coronavírus ou não. Então, nos sintomas, onde ele tem uma triagem junto ao telefone de emergência 93, as equipes são adaptadas a isso. Algumas unidades de resgate que elas possuem esses equipamentos, que são equipamentos específicos, elas são enviadas para o atendimento dessas pessoas, exatamente para que a gente possa proteger, a sociedade, 2, você proteger os bombeiros, e 3, a própria vítima, que ela vai ser levada para o hospital de referência, onde ela precisa desse atendimento técnico, e lá ela vai passar pelos exames para determinar se essa vítima ela tem ou não o coronavírus. Agora, a gente não pode perder tempo achando que isso não é uma ação que a gente tem que dar tanta importância. Pelo contrário, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, muito empenhada para que a gente tenha o sucesso nessas operações, como a gente levou hoje uma vítima com suspeita de problemas respiratórios. Ela foi exatamente com os bombeiros todos aparamentados para o pronto-socorro de São Mateus. Sim, o Corpo de Bombeiros, ele atua por estado, né? Cada estado tem a sua instituição, o Corpo de Bombeiros, e cada estado também tem a sua situação de coronavírus, enfim, mas a despeito dessas diferenças, o protocolo é internacional, todos seguem as mesmas recomendações, inicialmente da Organização Mundial da Saúde, e o que vem do governo federal, Ministério da Saúde. Também a Secretaria Estadual da Saúde, né, que o Corpo de Bombeiros já tem uma parceria de longa data, uma parceria onde nós atuamos em conjunto nos atendimentos operacionais. As unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, que completaram no último dia 20 de fevereiro, 30 anos de atuação, com quase 7 milhões de vítimas aí socorridas, atuam o sistema de resgate aqui em São Paulo, com o Corpo de Bombeiros, com o GRAU,
o grupo de atendimento a urgências, onde tem um médico e enfermeiro que corre nas unidades de resgate, e também o helicóptero Águia. Então, a Polícia Militar ela tem esse sistema, juntamente com o GRAU e também com o grupamento aéreo, onde nós temos ali o resgate. E assim nós também levamos todas as atuações e todos os protocolos definidos ali pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, né? Onde nós temos ali toda a regulação desse grande quebra-cabeça, Mauro. Porque, querendo ou não, quando a gente tem um atendimento a uma pessoa, é difícil a gente fazer um juízo de valor e a gente não seguir protocolo. A gente tem que seguir o protocolo e a gente tem que saber também para onde nós vamos levar essas vítimas. Então, precisam ser ações muito detalhadas, ações protocolares, procedimentos sérios para a gente levar essas vítimas e socorrer com toda a agilidade que o Corpo de Bombeiros tem, porque não é a pandemia que pode tirar isso da gente. Principalmente agora, que a gente tem as vias aí muito liberadas por causa do trânsito, a gente está chegando muito rápido nos atendimentos. E no que se refere, já que o senhor tocou nesse ponto, capitão Palumbo, no que se refere ao trabalho do resgate, que está sendo facilitado, né, por conta do trânsito mais vazio pela cidade que está parada. O número de acidentes tem diminuído, o número de ocorrências, o número de chamados a 193 tem diminuído? Nós tivemos, sim, uma redução de cerca de 20% dos atendimentos de resgate, de salvamento, né? Resgate, maioria das vezes, né, Mauro? A gente já conversou antes. Você sabe que nós temos ali os atendimentos de acidentes de trânsito como os primeiros, né? Batida de carro, queda de moto, atropelamentos nessa ordem, eles são ainda o carro-chefe do Corpo de Bombeiros. Mas agora, com essa paralisação das pessoas, esse isolamento social, nós temos um movimento muito menor nas ruas. Então, nós não temos tantos acidentes de trânsito. Por um lado, lógico, isso é excelente, né? A gente sabe que numa cidade grande, uma região metropolitana, num estado com 46 milhões de pessoas, as pessoas vão estar em algum ponto, não estão na rua, mas alguns atendimentos migraram para dentro das residências. Então, alguns atendimentos como acidentes domésticos, como incêndios, tiveram aí o seu aumento significativo, talvez aí também por causa da época do ano que a gente tem um número ali, por exemplo, um número de incêndios maior por causa também do clima estar cada vez mais seco. A gente sabe que nós vamos entrar na fase agora mais para frente, nós estamos no outono, mas já o inverno, e essas partes normalmente são secas, né? Elas têm ali uma propagação de incêndios maiores, por causa até, às vezes, ali do mato seco, de locais onde você tem materiais combustíveis também ficam ressecados, e ali falta somente um pouquinho lá, um calor, uma fonte de calor para provocar um incêndio. E as pessoas em casa, Mauro, estão acontecendo isso. Então, ocorrências, às vezes, na cozinha, uma displicência ao cozinhar, um cuidado que você não tem ali com uma panela, um cuidado com o álcool gel, né? Muita gente utilizando material combustível. A gente sabe, né, Maurão? Nós somos aí do século passado e o álcool 96, o álcool 92, dependendo da graduação de como ela é colocada, o GL ou INP, ele era muito comum nas nossas casas e causava uma série de acidentes. E aí foi substituído pelo álcool 46. Esse álcool 46 hoje ele não tem a eficácia para poder atuar ali junto com ao vírus, né? Os estudiosos de todos os protocolos internacionais, protocolos aqui estaduais também falam do álcool 70. Então o álcool 70 ele é muito inflamável. Então as pessoas estão em casa utilizando novamente, como a gente fazia no passado, esse álcool que ele é muito inflamável e possivelmente ali chegando perto, por exemplo, de uma fonte de calor, que é muito perigoso. Pode provocar queimaduras e pode provocar também incêndios. O programa Gente que Fala conversa hoje com o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, nessa parceria nossa de todas as sextas-feiras com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Capitão Palumbo, eu vou fazer uma pergunta.
que não tem a ver com o coronavírus, mas depois, em seguida, eu vou linkar com a questão do coronavírus. O que tem sido mais prevalente agora nessa fase? O acidente, que é uma fatalidade, ou o acidente que é uma imprudência? Depois eu vou linkar com o coronavírus. Olha, Maurão, nós temos os acidentes agora que são muitos, né? São fatalidades. Então, a gente verifica, por exemplo, numa casa, residência média brasileira, você tem lá quarto, banheiro, sala, cozinha, escadas. Então, isso vem trazendo algumas dificuldades, por exemplo, as pessoas que ficam nesse isolamento social. É importante fazer isso para que a gente não tenha ação desse vírus. Mas dentro de casa, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, eu falo como fatalidade, porque às vezes acontecem acidentes, por exemplo, como quedas. Queda no banheiro. Puxa vida, no banheiro, normalmente, os pisos escorregadios, por causa de um excesso de sabão, excesso de cloro, excesso de quaternário de amônia, excesso de, enfim, de algum produto de limpeza que pode causar ali uma superfície que seja escorregadia e a pessoa não perceber. Então, acabou de sair do banho, tem um tapetinho, mas aquele tapetinho, se ele pisa, ele escorrega junto com o piso molhado, por exemplo. Então a gente tem que tirar esse tapetinho ali desse local. Se possível, onde a gente tem idosos, a gente colocar dentro do box, por exemplo, uma barra para que ele possa segurar em caso que ele esteja tomando banho. Às vezes tem uma queda de pressão, fecha o olho para lavar a cabeça, perde ali a capacidade de permanecer em pé, fica meio tonto. Vamos colocar uma barrinha lá, vamos na casa do vovô, da vovó, do pai, da mãe, instalar isso lá para ele, deixa lá pronto. Possível também, deixa lá um banquinho, uma cadeirinha que ele possa tomar banho. Se passar mal, senta. Opa, pera um pouquinho, daqui a pouco eu vou voltar. Porque alguns acidentes vêm acontecendo dentro do box, por exemplo. Escorregou, perdeu ali, teve uma queda de pressão. E até a gente descobrir, demora um certo tempo, porque essas pessoas estão em isolamento. E ela não vai conseguir ali, ninguém leva o telefone para entrar embaixo do chuveiro. Então, são ações que a gente precisa saber antes. Trocar aquela lâmpada, deixar um local muito bem iluminado para que você não fique ali tropeçando em alguns objetos que podem ter no chão, esses danados desses tapetinhos ali, ou senão aquele chinelo que fica à noite, que você não percebeu que você tirou o sapato, tirou o tênis ali no quarto. Então, a gente verifica algumas fatalidades quanto a isso. E, lógico, quando a gente fala de idoso, tem que ter atenção especial. Coloca lá um telefone do lado da cama do vovô, da vovó, do pai e da mãe. Porque às vezes você precisa ligar. Ou se estiver passando mal à noite, pega o telefone, já está do lado, já liga pro filho, deixa o telefone anotado lá exatamente para que ele possa te ligar com rapidez. Ligar para o serviço de emergência, o 90 da Polícia Militar de São Paulo, em todo o Brasil. Nós temos aí também o 90, não só de São Paulo, mas também de todos os estados. Mas quando você liga para o 90, você é prontamente atendido já nos primeiros toques, do Corpo de Bombeiros, o telefone 193 também para todo o Brasil, o SAMU, o telefone 192 para todo o Brasil. A gente sabe que nós vamos ter uma série de atendimentos nessas ocorrências dentro de casa, mas elas são ocorrências que elas são previsíveis, né? Então, por isso que a gente precisa ter toda a prevenção desde casa para que não aconteça. Por quê, Maurão? Nós não podemos ir para o hospital nessa época do ano. Eu fiz essa pergunta sobre o que é mais prevalente, se é a fatalidade ou a imprudência, porque agora, nesse momento, as pessoas isoladas dentro de casa, mais zelosas com a saúde, preocupadas com toda essa situação, se o que vai sair disso tudo é um novo normal, uma lição em relação à prudência que as pessoas vão ter daqui para frente. As pessoas estão preocupadas com isso. Então, a partir de agora, olha, eu vou tomar cuidado, não vou dirigir depois de beber, eu não vou ultrapassar os limites de velocidade. As pessoas vão se encontrar com a prudência nesse isolamento, prudentes daqui para frente, um divisor de águas, Capitão Paulo. Mauro, eu acredito que sim, porque, como você disse, as pessoas estão muito preocupadas, todas elas que a gente conversa, é o assunto do momento, a gente só fala disso. Será que eu tenho que lavar minha mão agora? Eu encostei a mão, eu acabei de pegar a carta do carteiro lá fora,
enfim, e ali eu acabei de voltar do supermercado, que eu tive que fazer compra, permanecer em casa, né, não vejo meus pais há um tempo, só pelo telefone também faço a mesma coisa. A gente segue aí pelo Hangouts, fazendo contato com eles, pelo Skype, por qualquer outra plataforma onde a gente tenha a condição de falar com eles. Então, eu vejo que as pessoas vão ter uma mudança, né? Nós vamos estar mais humanizados. Eu não sei se é uma palavra muito forte, mas eu vejo que dessa pandemia, todo mundo vai estar, depois que ela acabar, mas eu não vejo que ela também vai acabar, nós vamos ter que acabar convivendo com isso de uma certa forma, mas nós vamos estar mais humanizados, né? Porque parou tudo. O que está acontecendo? Será que aquelas coisas que a gente achava que eram tão importantes, onde elas estão agora? Nós não estamos tendo dificuldade para ter acesso a alguns tipos de serviços, porque eles estão mais ágeis, a gente consegue acionar pelo telefone, pelo aplicativo, mas e as pessoas que têm outros tipos de trabalho, de serviço, como elas estão fazendo, né? Então, eu acho que nós vamos estar mais humanizados daqui para frente. E essa vai ser a grande lição, porque a gente vai respeitar, talvez, mais algumas profissões, nós vamos respeitar mais as instituições, verificar que há necessidade da gente ter uma estrutura estadual exatamente para tomar conta em casos como esses, né? Eu andei lendo aí algumas ações, por exemplo, da pandemia que aconteceu de influenza no século passado, onde a gente verificou ali muitas similaridades, né, Mauro? Não sei se você chegou a ver, mas sim, muitas coisas parecidas, né? Fecha o comércio, cria hospital de campanha, desenvolver um novo medicamento, aspirina agora, ela vai ter quebra de patente, todo mundo vai saber, né? Pós-guerra mundial, né? Enfim. Então a gente sabe ali que houve grandes problemas, né? Milhões de pessoas perderam a vida, e acho que a gente tem que ter ali agora um acesso a essas informações, saber aquilo que foi feito pós-pandemia, exatamente para que a gente pudesse prevenir, ter algo melhor, algo que sanitariamente nós pudéssemos evitar que isso acontecesse novamente. Será que a gente não vai poder aprender com isso? O mundo hoje, né, com tanta tecnologia, a gente não vai aprender que a gente não pode ter algumas práticas, porque podem criar novos vírus, e esses vírus podem ter um ataque aí de ordem mundial? Eu acredito que nós vamos estar mais humanizados, sim. Isso está levando muita gente para os livros, né? Porque muitas gerações já se passaram desde a gripe espanhola, 100 anos, 102 anos, ou seja, a gente não tem contato com pessoas, são pouquíssimas, né, que viveram isso, quase não tem, né? Porque já tem um século, né? Então a gente acaba aprendendo muito, na verdade, com os relatos dos livros sobre a questão da pandemia. Eu tenho certeza disso. A gente tem que toda vez que há possibilidade, embora tudo digital, mas a gente tem que se reportar aos livros, se reportar à história, saber até de como... Foi um post muito legal do centro, aliás, do Museu da Polícia Militar, falando de como foi a atuação da Polícia Militar na pandemia em 1918, 19. A Polícia Militar já existia, né? Como outros nomes, né? Não era ainda a Polícia Militar, mas ela já existia como uma instituição. E a gente tinha que ter ali essa força pública nossa passada, a gente teve que atuar para a proteção das pessoas, os policiais, bombeiros, na época, o Corpo de Bombeiros é de 1880, teve também que fazer um atendimento para essas vítimas que foram contaminadas. E quando você lê, não é, o espectro, dando as dicas de segurança para as pessoas naquela época, nossa, se você for olhar, elas estão muito parecidas com a de hoje. Você deve evitar o isolamento, lavar as mãos, estar bem de saúde, com a sua imunidade em dia, elétrica, né? A sua imunidade exatamente para que ela possa responder a isso. Né? Você não fuma, não presta não faz algum tipo de tratamento, enfim. Algo que foi bem interessante, foi uma leitura bem legal. E tem um post no Facebook do Museu da Polícia Militar bem legal. Quem puder depois dar uma lidinha,
para falar a respeito de como a polícia atuou nesse tipo de ação. E a gente percebe muitas similaridades com a pandemia de hoje. Onde é que está esse material para consulta, de quem tiver interesse? Está no Facebook do Museu da Polícia Militar de São Paulo. Museu da Polícia Militar de São Paulo, é a página. É a página, Museu da Polícia Militar de São Paulo. Bem legal, bem legal. Então, se você puder, dar uma lidinha em algo que aconteceu, porque eu estou me atualizando também. É lógico, né, que a gente sabe que uma pandemia ela vai causar grandes problemas ainda. Mas eu estou lendo o que aconteceu depois da pandemia do século passado. E a gente vai, com certeza, já verificando as condições de que talvez um comportamento humano, ele vai ser, não que ele vai ser igual, mas algumas coisas vão estar muito similares ainda. Né? Porque a gente sabe de problemas econômicos, problemas que os lojistas, na época, também não queriam que fechasse o comércio. Isso porque naquela época não tinha internet, não tinha nada, eles vendiam boca a boca. Hoje você tem uma série de recursos para isso, né? E ainda nós temos também muito comércio ponto a ponto, as pessoas comprarem, vou comprar um telefone celular, nossa, mas eu vou comprar pela internet? Vou. Hoje em dia é muito fácil para a gente, mas muitas pessoas elas querem ter um objeto na mão ainda, né? Elas querem ter isso, elas querem ter o Corpo de Bombeiros também atuando, a Polícia Militar atuando, então a gente sabe da dificuldade, mas a gente vai ter que se adaptar. O programa Gente que Fala de hoje conversa com o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, dentro dessa parceria nossa com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, parceria que acontece todas as sextas-feiras. Capitão Marcos Palumbo, você falou agora há pouco sobre a sala de crise que foi implementada. Essa sala de crise, na verdade, é a presença do Corpo de Bombeiros naquele planejamento do COI, o Comando de Operações Integradas, que fica aí na região da Luz, não é isso? Na região da Tiradentes. Também, nós temos o telefone de emergência, o 93, que a gente recebe aí quase 6 milhões de ligações anualmente, e essas ligações, elas sempre vão chegar, a notícia primeira do Corpo de Bombeiros para o atendimento operacional pelo telefone de emergência. E isso, o que acontece é que quando entra um tipo de chamado que envolva o atendimento de resgate, por exemplo, uma pessoa caiu dentro de casa, então o atendente ele vai ligar, ele vai conversar com a pessoa que ligou para perguntar o que aconteceu. Foi uma queda. Foi uma queda, ok. O paciente, a vítima, ela teve algum contato com alguém, ela já vai levantando algumas situações exatamente para que ele possa passar para a unidade de resgate que vai atender essa vítima, para que ela tenha ali a sua paramentação técnica e de procedimentos. Então, se uma vítima caiu na rua de moto, mas ela tem alguma coisa a ver com alguma doença respiratória, ela está passando mal? Não teve nenhum contato, nós temos um tipo de equipamento que nós vamos usar, que também está protegido, ele protege as pessoas nessa condição. Agora, se tem ali um caso de uma doença respiratória, nós temos outros equipamentos. Se tem um caso onde a pessoa já tinha, por exemplo, a suspeita do Covid, está em repouso na sua residência e acabou sendo acionado o serviço de emergência para resgate dessa vítima, a gente já tem um outro procedimento. São 3 tipos de equipamentos, onde a gente vai colocar ali toda a tecnologia, exatamente para que a gente tenha, primeiro, um macacão impermeável, uma bota impermeável, eu tenha luvas, eu tenho óculos, eu tenho um avental de proteção, um gorro que fecha a cara, exatamente para que a gente possa chegar nos locais, prestar esse atendimento às pessoas, levá-las para um pronto-socorro, por isso que tem uma sala de crise, porque se a gente tem um atendimento desse, ele vai ter que ser reportado diretamente para a Secretaria Municipal, Estadual da Saúde, para saber para onde a gente leva essa vítima. Essa vítima ela tem a confirmação por parentes, por exemplo, que ele teve o Covid. Né? Então, a gente já sabe que ele tem a doença. Se ele tem essa doença e precisa ser levado para o hospital, né, porque muitos não manifestam essa condição de que ele tem que estar internado. Ele tem o Covid e está em casa. Mas se ele tiver uma piora no quadro, quem vai buscá-lo? A Polícia Militar, através do Corpo de Bombeiros, o SAMU. Então, nós vamos fazer esse atendimento. E a gente precisa ter essas informações em mãos
para que a sala de crise fique atenta, saiba onde nós estamos atendendo e que informe o hospital onde, ou o centro, o estádio do Pacaembu, ou o AMB, quando ficar pronto, ou quando nós tivermos todas as vítimas ali sendo atendidas, para qual hospital a gente vai levar dentro de uma cidade do interior que escolheu o estádio municipal para fazer esses hospitais de campanha, exatamente para que a gente saiba isso. Então, há necessidade de ter informações na ponta das mãos, né, para que a gente, hoje, no teclando no computador, fazendo aplicativo de celular, para que a gente tenha o direcionamento dessas vítimas. Isso é de suma importância, Mauro. Capitão Marcos Palumbo, falamos há pouco sobre a redução nos acidentes, nas ruas, por conta da baixa circulação de fato de pessoas. E no caso dos incêndios, há ocorrências também, em quantidade ou não, porque as pessoas estão em casa, né? Então, como você já destacou, os acidentes domésticos podem ocorrer, mas incêndios? Os incêndios nós tivemos, o resgate e o salvamento, eles caíram, e os incêndios subiram, Mauro. Então, embora nós estamos numa época onde as pessoas não estão muito na rua, mas nós temos incêndios, então nós já presenciamos, e era muito difícil, né, num passado bem recente, escutar, nossa, pegou fogo numa comunidade, em favela. Você nem escutava isso, né? Porque você não tinha, eram poucas ocorrências. Não como no passado, né? Antigamente a gente tinha um número maior. Mas agora não, e aí estão voltando. E quando a gente vai saber o que aconteceu? Olha, as pessoas todas estão em casa, elas estão nas comunidades. Uma instalação elétrica inadequada, ela pode exigir, por exemplo, uma grande quantidade de energia da fiação, que às vezes é muito fina, para receber aquela quantidade de energia. E acaba ali um superaquecimento, encosta no material combustível, começa a pegar fogo, e ali os incêndios eles vão acontecendo. Ou também pode acontecer por causa do clima bem seco, as pessoas vão deixar ali em casa, ou nessas comunidades, ou vão queimar em terreno baldio, lixo, o mato já está começando a ficar seco. Saímos de um clima agora de verão, onde tem locais aí com mato bem alto. Ele vai ficando seco, então a carga de incêndio ela é bem grande no início de uma operação de estiagem, né? E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de ter um maior número de incêndios. Então, vão as dicas. Tomar cuidado dentro de casa, tomar cuidado dentro da cozinha, tomar cuidado com o álcool gel. Passou o álcool gel 70%, espere ele evaporar na mão. Se você chegar perto do fogão, você vai queimar sua mão. Se você estiver perto de um equipamento, por exemplo, de um material, um pano de prato, cortina, vai pegar fogo na cortina. E você viu, Mauro, que o incêndio, quando você tem no álcool gel, você olha para o fogo, você fala assim, para o álcool gel você não vê o fogo, a não ser em umas condições bem específicas com baixa luminosidade. Aí você consegue perceber aquela chaminha bem azulzinha. Muito difícil a olho nu de você perceber. E ali, às vezes, você encosta um papel, encosta um pano de prato, na hora que você vai ver, está pegando fogo na casa inteira, por causa que começou, por exemplo, com o álcool gel. Então, a gente tem que ter bastante atenção para que a gente não coloque em risco a vida das pessoas dentro de casa, exatamente por causa de um descuido. Que nessa época aqui nós vamos ter problemas. Esse isolamento ainda vai permanecer aí, pelo menos aqui em São Paulo, até o dia 22 de abril, onde nós vamos ter aí feriados, as pessoas cozinhando dentro de casa, né, as pessoas tendo ali uma atenção especial nesse setor da casa que é o mais concorrido, quando a gente tem tanta gente dentro de casa, se aventurando a fazer algumas receitas, mas tem que ter atenção ali na panela de pressão. Já olhou lá se a panela de pressão tem a borrachinha, ela está vedando direito lá aquela panela? Verificou antes de cozinhar se aquele bico da panela de pressão não está desentupido, né, não permaneceu nenhum resquício do último cozimento lá dentro, que pode fazer com que a panela funcione do modo errado. O botijão de gás, será que ele está certinho ali instalado? A mangueira, ela tem o prazo de validade, está certinho também, exatamente para que não cause fissuras, vazamento.
vai chegar em casa e percebe o cheiro de gás, não é normal. Se tiver cheiro de gás, desconecta tudo, abre as janelas, verifica lá a condição do regulador de pressão, verifica se a mangueira do gás ela está dentro do prazo de validade, porque certamente nós vamos ter ali acidentes. E se a gente sabe de que algo está errado, aí vira aquela displicência que você falou para mim, que você me perguntou. Você já sabe que está errado? Está sentindo o cheiro de gás? Pô, não vai continuar fazendo as coisas, porque aí você vai colocar em risco desnecessário. E aí não vai ser mais um acidente. Vai ser algo que você sabia do perigo e mesmo assim continuou nesse perigo. Não faz isso. As pessoas estão em casa, cuide da sua segurança. E certamente nós vamos ter ali um tempinho ainda para passar e essa residência precisa estar em total segurança para não causar problema. Capitão Marcos Palumbo, eu vou fazer uma leitura agora de um texto aqui do Ministério da Saúde dentro da campanha nacional de prevenção ao coronavírus. Enquanto isso, nesse parênteses, digamos assim, você descansa sua voz um bocadinho. Deixa eu fazer essa leitura, a gente já dá uma sequência aqui no nosso assunto. Olha, pessoal, com a circulação do novo coronavírus no Brasil, a população tem se perguntado qual é a melhor forma de se prevenir. Assim como em outras doenças respiratórias, como a gripe comum, a transmissão pode ser evitada utilizando a chamada etiqueta da tosse. O que é isso? Quem esclarece e o porquê ela é importante contra o novo coronavírus é o infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutor Francisco Ivanildo. Diz o doutor Ivanildo, se por acaso não estiver utilizando máscara e for tossir ou espirrar, preferencialmente com um lenço descartável. Coloco o lenço descartável para que, ao invés de eu espirrar ou tossir nas pessoas que estão próximas a mim, eu abafe essa tosse com um lenço. E se eu não tiver o lenço, o que eu faço? Coloco a mão na frente da boca? Não, diz o Dr. Francisco Ivanildo. A gente não deve colocar a mão na frente da boca. Então, ao invés de eu colocar a mão na frente da boca, quando for tossir ou espirrar, eu dobro o braço e espirro na dobra entre o braço e o antebraço, próximo ao cotovelo, afirma o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Francisco Ivanildo. Para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar como a medida mais eficaz. Além disso, lavar as mãos com água e sabonete ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool em gel. Para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus. Mensagem do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos conversando hoje com o capitão do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar São Paulo, dentro dessa parceria do programa Gente que Fala com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Essa parceria que ocorre todas as sextas-feiras aqui no programa Gente que Fala. Capitão Marcos Palumbo, vamos falar um pouco sobre o coronavírus na instituição Corpo de Bombeiros. Existem casos, existem baixas, pessoas que ficaram doentes, que vieram, infelizmente, a falecer por conta do coronavírus? Olha, Mauro, nós tivemos um caso da Sargento Magali, lá do Centro de Operações da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Ela não era do efetivo do Corpo de Bombeiros, mas a gente sentiu muito o que aconteceu. O Coronel Álvaro Camilo nos contou a respeito na sexta-feira sobre a Sargento Magali. Sim. Pois é. A gente ficou bem sentido com isso, né? A gente sabe do carinho que a gente tem com todos os nossos irmãos de farda, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, do Batalhão de Choque, do Policiamento de Área, todos ali que a gente representa aí essa grande corporação que é a PM, e a gente sabe que nós vamos ter ali um contato, nós vamos ter ali, infelizmente, algumas pessoas, elas, embora a gente pode tomar muito cuidado, seguindo protocolos, mas nós somos a corporação que bate de frente a isso. Nós juramos ali proteção da sociedade, nós juramos fazer isso da nossa profissão, fazer isso para defender as pessoas, e a gente pode ser vítima disso.
Mas o que a gente está verificando é que as pessoas ainda bem estão sendo contaminadas, mas muitas delas estão sendo salvas pelas medicações, pelos procedimentos, pelo isolamento, por tudo. Nós precisamos ali estar próximos das pessoas. A gente sabe que vai acontecer talvez uma possível contaminação e que a gente, se identificar isso, como já identificamos, a Polícia Militar adota um critério técnico, um critério através de todos os procedimentos, para que essas pessoas sejam retiradas do trabalho operacional, para que ela seja retirada do meio do seu batalhão, do seu quartel da Polícia Militar, para que ela tenha o seu tratamento em casa, ou, se ela precisar, ela seja direcionada ao hospital da Polícia Militar, ou os hospitais de base, onde a gente vai ter ali também o tratamento. E nós não temos registro direto, porque ainda os resultados estão saindo, né, das pessoas que tiveram o contato e estão com coronavírus. Nós temos bombeiros também que estão com coronavírus e estão sendo ali monitorados, estão nas residências, estão nos hospitais, exatamente para que não possa ter o contágio com o restante dos bombeiros, e isso faz com que a gente encare essa pandemia de uma maneira técnica. Nós temos que ter essa atuação, porque os atendimentos não param, Mauro. Nós diminuímos cerca de 20% dos atendimentos de resgate, mas nós atendemos uma ocorrência a cada 2 minutos e 6 segundos. Então, nós não temos ainda o mapeamento de quanto tempo passou, mas deve ter passado para 2 minutos e 50 segundos, por exemplo, 3 minutos. Então, a gente tem ainda os atendimentos, a gente faz isso, e nós vamos ter que estar preparados para que, quando acontecer um caso desse, ter a resposta para a nossa sociedade. Capitão Marcos Palumbo, não dá para querer ser super-herói nessa hora, eu falo dessa maneira porque as pessoas veem no Corpo de Bombeiros a corporação dos heróis, né? Aqueles que estão aí para salvar a vida das pessoas, e nessa hora ninguém é infalível, né? Ninguém, muito menos nós. A gente agradece todo o carinho que as pessoas têm pelo trabalho da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. A gente tem que ter a técnica nesse momento. Mas é que eu falo, por exemplo, se alguém morrer de coronavírus dentro de casa e depois que ele for, se alguém tiver que ir lá fazer o atendimento a essa pessoa, Mauro, esse vírus ele fica no ar por 72 horas, 3 dias. E aí pode acontecer uma ocorrência de incêndio, os bombeiros entrarem lá, fazer o combate ao incêndio. Um médico, por exemplo, eles estão também sendo bastante infectados, as pessoas que trabalham, os enfermeiros, os profissionais ali dos hospitais, técnico de enfermagem, as pessoas que vão fazer a limpeza. Então, nós temos um universo muito grande de pessoas que eles podem ser, pelo fato de você ter ali um vírus na rua, por isso que a gente tem que usar máscara quando você for sair para algum determinado local, por isso que você tem que ficar isolado dentro de casa para ver se diminui um pouco esse contágio, essa disseminação. Então, há necessidade da gente fazer isso de uma maneira técnica especial para que a gente possa sair dessa, né, Mauro? Então, a gente sabe, não somos infalíveis, nós somos humanos como qualquer um de nós, que nós temos a nossa atuação, ela vai ser balizada tecnicamente, mas a gente tem que ter todo o cuidado para as mãos, como você estava lendo na nota do Ministério da Saúde, 5, 6 vezes por dia, vai fazer um atendimento, fez o atendimento, higieniza, faz uma antisepsia, que é a palavra correta para que você tenha a possibilidade ali de deixar as suas mãos higienizadas para um próximo atendimento, né? Não ficar colocando a mão nas mucosas, no nariz, na orelha, na boca, nos olhos, né? Sempre ter ali a condição de fazer essa antisepsia para que você esteja pronto, né? Cuidar da sua saúde para que, caso acontecer, você tenha a possibilidade de ter ali um sintoma menor, um sintoma mais fraco, como graças a Deus estão acontecendo até de ordem mundial, e que a gente consiga passar essa fase, que é uma fase muito difícil. Capitão Marcos Palumbo, eu quero falar também da credibilidade do Corpo de Bombeiros, que passa
qualquer tipo de mensagem a população assimila e apoia, né? E, nesse momento, qual foi a mensagem que deixa eu abrir? Quando tá aqui, o Corpo de Bombeiros publicou em suas redes sociais uma foto dos seus integrantes com cartazes que formavam a frase: nós estamos aqui por você, fique na sua casa por nós. Quer dizer, por isso que eu toquei nesse assunto, a credibilidade do Corpo de Bombeiros nesse momento para passar esse tipo de informação, porque as pessoas assimilam quando vem do Corpo de Bombeiros. Olha, Mauro, nós vamos ter fases da campanha no geral, né? De uma maneira muito intensa, desde o começo, quando você não tinha tantas informações, de agora, por exemplo, onde a gente sabe que mais para frente nós vamos ter ali um acesso maior desse isolamento. Então, nós vamos atuar de uma maneira técnica, como eu disse para você, juntamente com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal. Nós fazemos parte de um sistema de segurança pública, nós somos ali o papel ali direto de atendimento às pessoas, e a gente tem que falar as coisas que são sérias no momento, né? Para cada tipo de momento a gente tem essas condições de se explicar, de falar para as pessoas o que elas devem fazer com uma missão e com uma mensagem institucional. E, certamente, se a gente vai ficar suscetível a ter o contato com o coronavírus andando nas ruas, olha, eu acho que é algo lógico, não precisa nem ter regra para isso. Se você vai estar suscetível, andando num ônibus, num metrô, a ter um contato com uma doença tão grave, será que você vai querer se sujeitar a fazer isso? Então, acho que essas normas e regras de isolamento, elas vão balizar um comportamento médio. E você tem que ser ali o responsável pelo seu comportamento em relação às pessoas. Se você tem que trabalhar, então você vai trabalhar. Você vai chegar em casa, vai ter que ter uma rotina para que você deixe sua roupa num local, na área de serviço, do lado de fora, que você já tome banho, para que você não vá cumprimentar ninguém dentro de casa, que você não vai andar com aquele sapato que você andou na rua dentro da tua casa. Você tem que... Não há possibilidade de você fazer isso de uma maneira sem que você tenha ali a parte técnica. Né? Você precisa fazer isso de uma forma direta, mano. Você precisa ter esse compromisso também com a sua família, com a sua saúde. Não adianta só o governo falar isso para você. Pô, será que você não tem esse discernimento que se você pegar essa doença, você corre risco de vida? Então, se todas as regras estão pedindo esse isolamento e é a melhor forma, faça isso enquanto durar esse tempo, para que você se prepare, mude a sua rotina e se adapte a todas as ações que são necessárias no momento de crise como esse. Capitão Marcos Palumbo, eu vejo que você utiliza um fone Bluetooth com o respectivo microfone. Eu tenho a impressão que ele desconectou, então agora o seu áudio está chegando apenas pelo microfone do seu computador e não pelo microfone que está acoplado aí ao seu fone. Mas vamos ver, não sei se você consegue me ouvir ainda. Eu vou seguir aqui com... Deixa eu ver aqui se eu consigo já acertar. Com os questionamentos. Sim, enquanto você ajeita aí, eu vou seguindo com os questionamentos. Hoje é sexta-feira, sexta-feira da Paixão. Há muitas celebrações religiosas por conta da data. Temos o Domingo de Páscoa aí se aproximando, com celebrações religiosas também. Muitas ocorrem nas ruas, que são promovidas pela igreja, procissões, enfim. Não tem a ver esse assunto necessariamente com o Corpo de Bombeiros, aliás, não tem a ver com o Corpo de Bombeiros, mas é importante a palavra da autoridade, a palavra do cidadão também, Marcos Palumbo, em relação à responsabilidade que as pessoas devem ter na hora de acompanhar essas celebrações, hoje na sexta-feira e no domingo de Páscoa também, acompanhar das janelas das suas casas e não ir para a rua, para não acontecerem aglomerações. Né? Olha, eu vejo, Mauro,
a grande possibilidade que a gente vai ter, porque a data é muito importante, né? A Sexta-feira da Paixão, muitos religiosos, católicos, evangélicos, enfim, nós temos muitas celebrações nessa época, e a gente verifica que essas celebrações, elas devem ser feitas com muita cautela, sem aglomerações, não podemos ali desrespeitar esse isolamento social. Não é que você não gosta das pessoas, mas agora a melhor coisa que a gente possa fazer é essa garantia de ter ali, fazer um culto especial a essa data, mas de forma isolada, na rua, não vá ter aglomerações, ali da sua casa, da porta da sua casa, da janela da sua casa, tenha a sua fé com você, independentemente se você estiver num local, dentro da igreja, ou qualquer outro ponto, ela sempre vai estar com você. A fé que você possui, ela vai valer em todo local. Você pode ter ali todo o comprometimento nessa sexta-feira tão especial, né, também no domingo tão especial, e fazer isso de uma maneira individual, dentro da sua família, não expor as pessoas, exatamente porque o risco de contaminação ainda é muito grande. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de cuidar da nossa saúde, de cuidar da saúde das pessoas que estão com a gente dentro de casa, e principalmente dos idosos que querem sair, mas sejam fortes. Não deixem que eles tenham contatos com as outras pessoas por causa até da saúde mais frágil e a possibilidade ali de ter complicações maiores do que as outras estatisticamente. Então, essa é a nossa mensagem. Acompanhe, aproveite também junto à sua família. Se você não tem, está no isolamento, mas aproveite a sua fé, porque ela tem validade sim, não só onde você está acostumado, mas no seu cantinho, no seu íntimo, no seu particular, com certeza vai fazer muito bem para você. Uma outra questão, agora não relacionada à nossa capital aqui, mas em relação às praias, tem tido também todo um trabalho aí mais ligado à polícia militar, né, para que as pessoas sejam orientadas a ficarem em casa, essas que estão na praia e que procuram sair de casa para passar o tempo na praia, né? Então, ou tem algum trabalho também para o Corpo de Bombeiros em cima dessa questão? Bom, Mauro, nós temos no isolamento, né, a gente pede para que as pessoas não fiquem nesses locais, porque se você permite que uma pessoa vá para a praia, mas eu também quero, não, todo mundo gosta da praia, mas a gente tem que entender que os locais, por exemplo, que são de aglomerações públicas, eles são perigosos para disseminar o vírus. São perigosos para que você tenha a capacidade de se contaminar. Então, as praias têm que estar fechadas, as pessoas têm que entender que devem fazer esse isolamento social. Se for fazer, faça um deslocamento para que você vá ao mercado. Se for fazer uma atividade física, que você não fique em aglomerações, exatamente para que você cumpra a parte de cidadão. E se a gente for fazer alguma coisa que possa colocar em risco a vida de outras pessoas, eu acho que é totalmente desnecessário nessa época adotar esse tipo de postura por causa do grande risco que nós vamos correr. Então, nas praias estão fechadas, alguns acessos das cidades do litoral também pedem para saber se a pessoa ela possui alguma residência no local, se ela consegue fazer ali uma atuação dentro da própria cidade em relação a você ter ali uma visita naquele local, né? Você não pode visitar um local agora, um ponto onde você certamente vai correr o risco de contaminar outras pessoas. Então, eu vejo que a gente tem que seguir isso, Mauro. Não é uma mera formalidade, e sim é a responsabilidade como cidadão que a gente tem de manter os casos de disseminação do vírus em baixa, porque a gente não pode provocar isso e, de uma maneira, aumentar esses contágios e, com certeza, colocar em risco a vida das pessoas. Esperem, porque isso vai ser determinado pelas autoridades.
sigam o que estão sendo falados o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, exatamente nessa época. Eles vão dar às autoridades sanitárias as regras para isso. Não vamos burlar, porque certamente o risco é grande. Capitão Marcos Palumbo, a gente conhece várias histórias que foram vividas por vocês, integrantes do Corpo de Bombeiros, daquelas pessoas que são salvas de acidentes, nos resgates ou nos incêndios. Essas pessoas querem conhecer os seus heróis, querem saber quem foi que salvou, né? Quem foi que trabalhou pelo salvamento, né? Nessa questão do coronavírus já aparece alguma coisa nesse sentido, gente que foi levada por vocês para um hospital, já foi tratada, se recuperou e voltou para casa e está tudo bem. Tem algum relato assim? Olha, conversar com um jornalista experiente é muito legal, viu, Mauro? As perguntas aí bem legais, porque certamente nós vamos ter casos desse tipo e as pessoas, né, quando ela for socorrida, a gente não, é difícil a gente saber depois o que aconteceu com ela, porque a gente não vai acompanhar no talão de ocorrência lá no hospital. A gente socorre as pessoas e depois a gente fica sabendo, através de até quando ela vem para o quartel de novo, olha, você me socorreu, olha, meu filho nasceu na viatura dos bombeiros há 10 anos, nossa, nós atendemos uma ocorrência de incêndio e você me tirou da ocorrência de incêndio. Então, são ocorrências que são legais. Nós não temos ainda esse registro, mas eu tenho certeza que numa próxima conversa nós vamos ter ali alguma equipe do Corpo de Bombeiros, vai saber se hoje essa vítima que socorreram lá em Sapopemba, na estação de bombeiros de Sapopemba, do terceiro grupamento da Zona Leste de São Paulo, do pronto-socorro de São Mateus, se essa vítima estava com Covid, que a gente não sabe, ela vai fazer os testes mais rápidos, e aí com acesso à informação depois, a gente vai ter essa informação, porque faz parte dessa sala de crise, informaram, escuta, você socorreu uma pessoa assim que teve coronavírus. Vocês já fizeram o teste para saber se vocês estão? Então, a gente tem que ter essa informação e vai ser muito especial acompanhar alguém que você pegou em uma situação bem crítica e que ela venha depois no quartel conversar com a gente sobre tudo que aconteceu e tudo aquilo que passou durante o seu tratamento. Isso daí é importante e vai ser muito saudável para os bombeiros, viu, Mauro? Eu não tenho dúvida de como isso tudo é gratificante e chega a ser bastante emocionante. Eu conheço várias histórias de inúmeros bombeiros que eu entrevistei e realmente todos se comovem toda vez que contam alguma coisa nesse sentido, e tenho certeza que não será diferente em relação a esse aspecto agora da Covid. Capitão Marcos Palumbo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo comemorou 140 anos de existência no mês passado. Os números são sempre superlativos, né? São 526 mil ocorrências por ano, com um chamado a cada 9 segundos para missões de resgate, salvamento, combate a incêndios no ar, na terra, no mar, enfim, tudo isso que a gente já falou até agora. Eu nunca fiz esta pergunta para você, embora já tenha feito para outros bombeiros. O que significa trabalhar no Corpo de Bombeiros? Com tudo isso, com todo esse número superlativo. São sensações muito especiais, né, nos atendimentos das emergências. Toda vez que você vai para um local, consegue atuar de uma maneira técnica, é muito emocionante você estar numa viatura com tanta estrutura, barulho, rapidez, aquela adrenalina do atendimento, porque a gente sabe que não pode perder tempo. Quando a gente chega no local, a gente sabe que tem uma pessoa esperando o nosso atendimento, é uma família que está aguardando o atendimento de uma vítima. Meu último atendimento foi um desses, era na época de chuvas. Nós atendemos a uma vítima que ela, infelizmente, tinha sido levada pela enxurrada, a família dela estava do lado. Nós temos que ser técnicos, nós temos que ter a frieza para lidar com uma situação que para a gente é uma ocorrência, mas a gente está falando de uma pessoa e o familiar está ali do lado, acompanhando você fazer buscas daquela pessoa, daquela vítima. O bombeiro eu coloco hoje como humanização. Isso é a palavra correta hoje
para que se eu definisse o que é o atendimento do Corpo de Bombeiros e o que significa isso para a gente, é humanização. Porque a gente verifica todas as ações que as pessoas passam em situações muito difíceis, situações complicadas, talvez não por elas, mas que às vezes as pessoas até brincam, né? Nossa, mas vocês foram buscar um gato em cima da árvore, né? Nós fomos. Mas o que significa isso? Olha, para mim é mais uma ocorrência. E para o dono? O que acontece para o dono? Como é que ele lida com isso? Como é que lida com o cachorrinho dele que caiu dentro de um bueiro? Ou que apagou um incêndio na fábrica que ele construiu durante a vida inteira dele? O que significa ele salvar a vida daquela criancinha que acabou de nascer? É mais uma ocorrência? Olha, pode ser mais uma ocorrência ali, mas e para a família? E para as pessoas que estão ali? E para a pessoa que recebeu esse atendimento? É muito especial, Mauro. É uma sensação sensacional, é uma sensação que onde a gente tem ali a verificação quando você deita e fecha a cabeça, quando você dorme, e fala assim, nossa, que dever cumprido que eu tive hoje. Como foi interessante, como foi bonito isso. Se sente muito bem, porque muitas pessoas, elas só se ligam e a gente verifica hoje que onde que está o dinheiro de milionários que perderam a vida com o coronavírus? Para onde foram? Para onde foi? E o que significa você ter uma boa ação? Será que a gente não vai mudar isso mais para frente por causa dessa doença? Será que isso daí não vai ser mudado da nossa sociedade? É só o dinheiro que importa? Então, eu falo como bombeiro que não é só o dinheiro que importa, Mauro. E você falou do salvamento do animal, do cachorro, enfim, do gato, e um animal de estimação invariavelmente pertence a uma criança. E aí a criança vê o trabalho do Corpo de Bombeiros, o salvamento daquele animal, e isso acaba despertando na criança certamente até o desejo de, quando crescer, querer ser um bombeiro, o menino querer ser um bombeiro, a menina querer ser um bombeiro, né? Ah, sim. Nós temos, com certeza, todos os bombeiros, quando foram crianças, né? Eu tenho uma história muito engraçada aqui. A primeira vez que eu escutei a viatura do Corpo de Bombeiros passando, eu morava ali no Tucuruvi, perto ali onde é o shopping metrô Tucuruvi hoje, né? Bem na estação ali do Tucuruvi. A catraca é o quintal da minha casa, Mauro. E ali eu subi uma vez e escutei o barulho do caminhão do Corpo de Bombeiros passando lá na Avenida Cabuçu, que passa embaixo. E aí eu fui subir numa tela, me enrosquei, eu caí e quebrei o braço, porque eu estava querendo ver a viatura do Corpo de Bombeiros passar. Eu vi a viatura passando, mas na hora que eu fui descer, eu acabei perdendo equilíbrio, bati meu braço, tive que engessar meu braço, mas todo o bombeiro e a bombeira que tem hoje no Corpo de Bombeiros, ele passou por uma situação onde ele foi olhar, nossa, olha que legal aquilo, meu Deus, é aquele caminhão grande passando, ou se não, viu um atendimento do incêndio, viu um salvamento, viu alguma coisa que possibilitou ele estar ostentando com muito orgulho essa farda aqui que a gente tem muito orgulho de trabalhar, da Polícia Militar. Eu tenho 3 gerações da minha família na Polícia Militar, meu avô na Força Pública, meu pai entrou na Força Pública, eu agora, eu tenho 2 filhas, quem sabe uma delas também não queira entrar para a Polícia Militar, que certamente vai ser uma honra para todos nós. E isso, a nossa polícia, ela faz parte, são pessoas que atuam aqui. As pessoas, elas têm muito orgulho da profissão, muito orgulho do que a gente faz, porque as pessoas, o cidadão necessita da gente. Trabalho importantíssimo da Polícia Militar agora. Ela garante a segurança de todos, as ruas vazias, mas eles estão lá. Eu não sei se é impressão, porque eu sempre vejo, mas todo lugar que eu passo, eu estou em deslocamento, eu vejo uma viatura da Polícia Militar andando e dando essa garantia de segurança para as pessoas. Talvez pelo número também diminuiu um pouco de ocorrências, mas exatamente esse é o nosso papel, de garantir a segurança das pessoas e fazer com que elas possam ficar em casa, possam cumprir o seu isolamento, possam ir trabalhar, possam estar ali ajudando na não disseminação desse vírus, e com certeza esperar esse tempo passar para que a gente possa, mais para frente, relembrar esses casos de tempo que a gente ficou dentro de casa. Você está aí na sua casa também, a gente conversou antes, sabe, ali
de muitas coisas que você fez, está fazendo ainda, né, que você nunca teve tempo de fazer, né, Mauro? É verdade. Capitão Marcos Palumbo, parabéns pelo relato, o nosso tempo já está chegando ao final. Sua mensagem de Páscoa para todos que nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo rádio, pela Trianon e pela Rádio Universal. Olha, eu vejo que você mantenha toda esse isolamento, faça o que as autoridades estão pedindo a você, cuide da sua família, cuide de você, da sua saúde, para que a gente possa, mais para frente, passar por essa fase tão ruim que modificou toda a estrutura mundial. Nós temos ainda tempos de dificuldade que nós vamos ter no futuro próximo, mas com muita união, com a força da família. Abrace seus filhos, abrace ali as pessoas que estão dentro da tua casa, para que você possa celebrar a vida e, com certeza, essa mudança que nós vamos ter como sociedade, que ela acontecerá. E, se precisar, ligue para o Corpo de Bombeiros 193, para a Polícia Militar 190, e nós estamos de plantão, viu, Mauro? Muito obrigado, Capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela sua gentileza com o programa Gente que Fala, como sempre nos atendendo e prestando as melhores informações, fazendo a melhor prestação de serviço para o público que nos acompanha. Um forte abraço a vocês e estamos à disposição. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, com a parceria da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon o Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui da nossa sala de conferência o jornalista Ricardo Godoy, a direção geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, pela Trianon e pela Rádio Universal, espectador pelo Facebook e pelo Instagram, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Uma boa Sexta-feira Santa para todos, um bom final de semana, um excelente domingo de Páscoa e fique em casa. Tchau, tchau.